a gente sempre olha para a função na natureza. Isso é outra coisa que é muito importante, né. Então, usando um exemplo bem simples, que não tem correlação necessariamente com uma obra, mas eu acho que fica mais fácil de compreender. Por exemplo, se eu quero criar uma uma garrafa de água e eu vou perguntar para a natureza como a natureza cria uma garrafa de água, ela não vai ter resposta, né. Mas se eu perguntar como a natureza armazena água, como a natureza captura água, como a natureza conserva a água, aí eu começo a encontrar vários organismos que me dão resposta e me dão direção para onde o meu projeto tem que ir. Tá? Então, agora eu quero criar a embalagem, como a natureza mantém estrutura, como a natureza mantém integridade física. Isso dá pra gente fazer quando a gente tá pensando em construir um prédio também. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schon e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Nós podemos, ao começar a definir os nossos projetos, nos inspirar pela natureza, um tema que pode transformar a forma como nós projetamos, construímos e operamos os nossos empreendimentos. E para falar de um assunto tão importante e tão interessante, eu trouxe aqui uma super especialista, a Jane Broco. Ela é a fundadora e CEO da Amazul Biomimicry, referência global em biomimética e inovação inspirada na natureza. Ela é engenheira e mestre em engenharia, especialista em biomimética pela Biomimicry 3.8 dos Estados Unidos, com mais de 10 anos de experiência na área e 4 vezes palestrante TEDx. É criadora de metodologias próprias para aplicar a biomimética em negócios e no desenvolvimento de lideranças, e já colaborou com empresas como Danone, Unilever, L'Oréal e SAP. Jane, seja muito bem-vinda ao Capital Projects Podcast. Muito obrigada, André, pelo convite para estar aqui contigo, para estar aqui com todos vocês que acompanham o podcast, é uma honra. Espero que vocês gostem desse mergulho no que a natureza é capaz de inspirar para a gente fazer inovação. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Eu estou muito curioso sobre o tema, porque não conheço nada de biomimética. A gente vem trocando mensagens faz um tempo já, agora conseguimos encaixar na agenda para poder fazer essa gravação super especial. Então, estou muito feliz de ter você aqui no programa. E eu muito honrada com o convite, obrigada. Vamos começar pelo conceito, né? O que que é a biomimética e como isso se aplica a projetos de arquitetura, engenharia e construção, Jane? A biomimética, ela é uma metodologia de inovação e é uma ciência de aprender com a natureza para resolver problemas industriais, problemas humanos. Então, ela se torna realmente uma ferramenta para que a gente busque soluções, não apenas nos lugares tão tradicionais ou em tecnologias já conhecidas, mas que a gente amplie o nosso olhar, né, André, para que a gente possa perguntar como que a natureza resolveria isso. Então, é uma nova perspectiva na qual a gente usa a natureza, a gente se inspira na natureza, que é um laboratório aberto de inovação com 3,8 bilhões de anos de pesquisa em desenvolvimento. Então, quando a gente olha para a natureza como modelo, medida e mentora, a gente consegue de fato se inspirar nela para pensar em estrutura, eficiência de materiais, gestão de energia, adaptação. Ou seja, a natureza já enfrentou a maioria ou todos os desafios que a gente enfrenta hoje na construção civil, na infraestrutura, na engenharia. Por exemplo, se a gente perguntar para a natureza como ventilar melhor um prédio, como gerenciar a água em áreas sujeitas a enchentes, como fazer estruturas mais leves e mais resistentes, para tudo isso a natureza vai ter solução. Então, a beleza da biomimética é que ela não é uma receita pronta, né? Ela é um processo de investigação criativa para olhar para o mundo natural como esse grande laboratório de inspiração para a gente encontrar soluções para os mais diversos desafios que a gente possa estar enfrentando. E olha que interessante, você falou de 3,8 bilhões de anos de evolução, né? A gente às vezes Uhum. acha que o nosso projeto está demorando demais, a nossa pesquisa está demorando demais. Acho que é um pouco fichinha perto do que a gente encontra aí na natureza. A natureza ela vem se desenvolvendo tudo que existe, durante todo esse período e tudo que segue existindo é porque passou pelo aval, né, de sobrevivência, a gente fala, né, de inteligência da natureza. Então se segue existindo é porque contribui para a evolução do ecossistema. E por isso a importância de a gente olhar para isso, para poder criar os nossos projetos, para que eles também possam durar no longo prazo e com impacto positivo, né.
Isso está cada vez mais, na mente dos tomadores de decisão. Eu quero abordar isso um pouquinho mais para frente, né, porque a gente Uhum. está vendo os impactos de mudanças climáticas e como isso tem exigido cada vez mais das infraestruturas, o quanto a gente tem sofrido nos últimos anos. Mas vamos deixar um pouquinho para depois, vamos mergulhar um pouquinho dentro do conceito e dos exemplos. Que exemplos nós temos no mundo de construções, de obras ou de projetos marcantes que se inspiraram na natureza para trazer soluções inovadoras para dentro da prática da construção ou da engenharia? Tem muitos projetos clássicos que a maioria de vocês provavelmente conhece, né, como, por exemplo, o Ninho de Pássaro, que é o Estádio Olímpico de Pequim, então que se inspira nas estruturas ramificadas para criar leveza e resistência ao mesmo tempo. A gente tem o edifício Eastgate, que fica no Zimbábue, né, que foi inspirado nos cupinzeiros africanos, então é super interessante, porque esses cupinzeiros, eles, apesar de estar no meio do deserto, em temperaturas absurdas de quente, né, eles obviamente um cupinzeiro não tem ar-condicionado. Então, eles criaram um shopping, imagina gente, um shopping sem ar-condicionado, Olha. um edifício sem ar-condicionado, né. Então o Westgate é um shopping assim, que não tem ar-condicionado, ele só usa das tubulações de ar para criar variação externa e interna de temperatura, então usando esse conceito ele reduz em até 90% o consumo de energia, tá. A partir, né, com o ar-condicionado por causa dessas ventilações que imitam o cupinzeiro. Então a gente tem muitas formas de olhar para a construção a partir da natureza. E aí a gente pode pensar também em design biofílico, então a gente tem as construções em madeira engenheirada, que isso já está cada vez mais conhecido, né. A gente tem os prédios tanto, no Brasil quanto no mundo que se utiliza de materiais que são mais sustentáveis, dos vidros que são o Arnilux, por exemplo, que vem de uma empresa alemã chamada Arnold Glass. Então a gente pode olhar tanto para uma parte mais recortada, né, o material, o tijolo que vem da lama das usinas, de minério, por Aham. exemplo, a gente pode olhar para o vidro que é inspirado na teia de aranha e por isso evita a colisão de pássaros. Hoje a gente tem uma tinta que não suja as fachadas do prédio, que é inspirada na pele do tubarão. Olha. Tá. Então, assim, são muitas as possibilidades que a gente tem e, claro, a gente tem prédios inteiros que vêm totalmente com essa inspiração biomimética, né. Mas aí eu gosto sempre de trazer, eu acho que o Eastgate é um dos mais conhecidos e um dos mais famosos, mas a gente tem, eh, em Nova York, tem na Itália, no Brasil o MASP também tem umas coisas bem legais em relação à sustentabilidade e tudo isso inspirado na biomimética, né, em como que a natureza faz para tornar a construção mais sustentável. Então as inspirações são muitas, poderia ficar bastante tempo aqui falando desde a parte de materiais até a parte de edifícios prontos, inteiros, né. A Uhum. gente sempre associa o design biofílico com o conceito da biomimética, tá. Então a biomimética é um olhar mais profundo e o design biofílico ele entra com essa parte de materiais mais naturais. Então essa combinação potencializa essa entrega, né, de projetos de arquitetura, de engenharia civil, que são de fato biomiméticos. Olha que interessante, você citou aí vários exemplos, né, até depois eu vou pesquisar mais sobre alguns que eu fiquei bastante curioso, e entender como é que, isso traz, como você falou, não é só a sustentabilidade da execução, mas o conceito do projeto em si, trazendo redução de energia, tudo dependendo de como você aplica, né. No Brasil, você citou a questão do MASP, assim, a gente tem mais exemplos da aplicação? Você tem visto isso evoluir ao longo dos anos ou ainda é algo que muita gente desconhece? Tem evoluído. Às vezes, o que a gente vê é que não tem necessariamente o termo biomimética aplicado ao edifício, por exemplo, né, ou à solução que está sendo, realizada, né, naquela construção. Então a gente tem, por exemplo, os jardins de chuva em São Paulo, que trabalham com essa infraestrutura urbana que ajuda, a drenagem urbana, né, Aham. a drenagem dessas chuvas para não ocasionar realmente enchentes e tudo mais, são inspirados em ecossistemas naturais, né. A gente tem o Voto Hotel, que é um projeto super legal de um hotel na Bahia,
que ele também não tem ele tem uma ventilação natural que é inspirada, nas tocas de tatus e de, outros animais que vivem embaixo da terra e que também mantêm e gerenciam a temperatura de uma maneira eles constroem já a toca voltada para um lado no qual eles capturam melhor o vento, por exemplo, né. Hã. Então esse hotel, os quartos são todos construídos respeitando, eh, a questão climática do da onde ele está localizado, então ele é localmente atento e responsivo, a gente chama, né. Então assim, a gente tem hoje muitos exemplos legais, a gente tem hospitais totalmente com padrões biofílicos, porque a gente sabe que internamente o ambiente construído com, rela com materiais naturais, com plantas e tudo mais, traz benefício de criatividade, de melhoria de pacientes. Então, sim, a gente tem muitos exemplos bacanas, mas não necessariamente, às vezes, a gente vê lá aquele logo, né, gigantesco escrito, que é necessariamente biomimética. Mas muitos painéis solares, né, André, que daí Aham. não necessariamente seria biomimética, mas eu sempre falo que já é um primeiro passo para a gente pensar em soluções mais sustentáveis. A gente vê que é uma indústria que está crescendo e ainda bem, né, tá se tornando cada vez mais acessível. A reutilização de água da chuva, né, então na uma das empresas que eu tenho, a gente já utiliza, né, tanto painéis solares quanto água da chuva, e assim por diante. Então, assim, a gente hoje já tem muito acesso a tecnologias bioinspiradas e biomiméticas. O que a gente precisa talvez fazer, e até um convite, né, para todo mundo que nos escuta, é talvez falar mais sobre o que a gente está colocando na nossa construção e colocar mesmo o título: "Ah, isso é biomimética, isso é bioinspirado, isso é design biofílico", para que as pessoas conheçam passem a conhecer mais os termos. Porque eu acho que quando a gente é letrado nos assuntos, a gente se sente mais convidados a fazer mais disso. Não sei se tu concordas comigo, mas quando a gente conhece, a gente se sente mais aberto, provavelmente, a aplicar mais, né. Então, acho que vale esse convite para o pessoal também. Concordo plenamente, como você comentou, né, quanto mais a gente conhece sobre o assunto ou é provocado a respeito dele, a gente vai atrás, a gente tenta enxergar na minha prática onde é que isso se aplicaria, o que que eu poderia fazer, e mesmo começando aos poucos, começando pequeno, você começa a trazer benefícios, começa a trazer respostas, né. Eu gosto de trazer esse tipo de tema aqui para o canal, porque uma provocação que eu faço bastante, quem está aqui já há 4 anos me ouvindo sabe bem, é que a gente precisa pensar muito mais nos projetos, nos períodos iniciais, aonde de fato a ideia está nascendo. Porque é quando a gente consegue trazer mudanças de conceito mais significativas, se forem, obviamente, benéficas e aplicáveis, antes de você sair desenvolvendo aquilo que é o feijão com arroz, porque às vezes você tem soluções melhores, mas você começa a ficar já naquela luta depois do custo afundado, assim, poxa, agora se eu for implantar essa mudança no meu projeto, quer dizer, esse conceito no meu projeto vai ser uma mudança que vai me levar alguns passos para trás. Então, quem sabe num próximo, é sempre assim, né? Ah, não, bacana, mas poxa, agora o projeto já está adiantado. Eu trouxe até convido nossos ouvintes aí a pesquisar, para quem não viu ainda, o episódio 133 que eu gravei um tempo atrás com a Clarissa Machado, onde a gente falou aqui de neuroarquitetura, que tem muito a ver com o que Ah, você trouxe também, a questão ali dos hospitais, dos ambientes, como é que eu deixo o ambiente mais agradável para o uso que ele vai ter, não precisa ser aquele negócio frio, aquele negócio que eu estou tentando, mas uma provocação que um antigo mentor meu, o Silvio Ville, sempre fala assim, né, você dá um terreno para o construtor, ele quer extrair o máximo de centímetro quadrado que ele consegue botar ali dentro, né, aham. porque eu vou diluir o meu custo na quantidade do metro quadrado, quando na verdade você devia pensar numa solução melhor, pensando no objetivo daquele imóvel, daquela infraestrutura, daquele projeto que você vai fazer. Então, acho bem interessante você trazer essas provocações, porque quanto mais eu souber a respeito e trabalhar isso no princípio do projeto, muito mais barata fica a adoção e a gente começa a ter, né, conceitos que são benéficos tanto para quem usa o empreendimento depois, como para a própria integração com a natureza, se for o caso. A gente tem um jogo de ganha-ganha, né?
Totalmente, André. Se a gente traz a biomimética desde as fases iniciais da concepção, do projeto, muitas vezes a gente consegue já criar soluções que inclusive vão reduzir o consumo de materiais, que vão baixar os custos operacionais ao longo da vida útil da obra e que vai diminuir o retrabalho e as manutenções corretivas. Então, quando a gente pensa assim: "Ah, a biomimética vai encarecer esses projetos", né, não necessariamente, especialmente se a gente pensar no início, né, aplicar a biomimética desde o início. Por quê? Porque ainda que eventualmente as tecnologias biomiméticas de ponta possam vir a ter um custo mais alto inicial, tá, o custo total da propriedade, considerando eficiência, durabilidade e manutenção, tende a ser mais baixo. Então, cada vez mais os clientes, os investidores, eles exigem que esses projetos sustentáveis, né, e eficientes, eles tenham baixa emissão de carbono, tenham baixo impacto ambiental. Então, a biomimética ela é esse diferencial para atender essas demandas sem abrir mão da eficiência técnica. E isso é uma virada de chave, né, André, essa é uma virada de chave. Então assim: "Ah, eu vou construir do jeito que tá, porque eu já conheço, porque é mais fácil", mas aí o resultado tende a ser o que você já alcançou em outros projetos, É. né. Se você busca fazer algo inovador, algo mais sustentável realmente, vale pensar na biomimética como essa ferramenta para criar projetos, eh, sustentáveis e eficientes tecnicamente. Bacana. E eu gostei de saber, assim, como é que tá dentro da tua atuação e da tua empresa, como é que você tem encontrado esse espaço para poder trazer esse tema dessa forma, porque a gente sabe que trabalhando com projetos é natural que a necessidade do demandante, do cliente, é sempre em cima do custo mais imediato. Ou seja, se eu vou Uhum, colocar uma solução no projeto que hoje o material A versus o B custa um pouco mais caro, mas ele no ciclo de vida do empreendimento me traz benefício, muitas vezes o foco está só no hoje, né, eu preciso resolver o meu problema de agora, preciso baixar meu orçamento, preciso reduzir meu prazo, etcétera. Trazendo até para o lado pessoal, assim, eu já fui gerente de incorporação e engenharia numa empresa onde a gente estava construindo empreendimento e tinha todo um projeto para captação, tratamento e reaproveitamento de água de chuva, que ia trazer um grande benefício para o condomínio, né. E aí na fase final do projeto aquele escopo foi cortado, assim: "Não, pensando bem vamos economizar esse dinheiro", e o projeto foi entregue abaixo do custo. Então ele tinha espaço para fazer o escopo planejado, porque aquilo estava no planejamento. Aí numa próxima obra a gente tentou trazer de volta, foi barrado pelo próprio CEO, depois veio a ideia de colocar painéis solares para reduzir a conta de consumo, mas quem paga a conta de consumo é o cliente, não é o incorporador, então também, poxa, por que que eu vou investir, tudo bem, eu vou criar um diferencial no meu empreendimento, mas no final das contas o dinheiro está saindo do meu bolso e é o outro que vai uhum. ter o benefício, mas o benefício é do empreendimento como um todo. Então, aonde você tem encontrado espaço para trazer essa visão do ciclo de vida, e um outro ponto que trazendo para infraestrutura, grandes projetos de capital na área industrial, que tem pouca gente ainda se preocupando, a não ser casos muito pontuais de algumas indústrias que estão sob uma pressão muito grande, que é a questão do descomissionamento. As decisões que eu tomo hoje, que vão me causar grandes problemas de você depois devolver aquela área para o meio ambiente daqui a 10, 20, 30 anos, normalmente 20, 30 anos, aonde mais uma vez, poxa, eu não vou me preocupar com isso agora, porque isso vai aumentar o meu custo e lá na frente eu resolvo, né? Lá na frente provavelmente eu não vou estar nem mais no meu cargo, não é mais problema meu. E aí você terceiriza o problema e empurra ele para frente. Como é que você tem conseguido trazer junto aos seus clientes essa visão, não só do ciclo de vida, mas da integração com o meio ambiente e da sustentabilidade das soluções? Excelente pergunta, André. É bem complexo para responder, porque, bom, como você falou, né, são muitos atores envolvidos no processo de tomada de decisão. Então, um dos pontos que eu acho muito importante, que a gente faz questão na Amazon de abordar com os nossos clientes, é realmente ter esse critério de explicar mais sobre
as metodologias que nós usamos, sobre, os indicadores que nós usamos para medir a eficiência dos projetos, né, das soluções que a gente está trazendo para os nossos clientes, né, das oportunidades de novos materiais. Por que que eu vou usar isso? Qual é a eficácia disso no longo prazo, no curto prazo? Por que que esse investimento se justifica? Então a gente tem esse cuidado de trazer dados, de trazer números, né. Eu sou engenheira de formação, então eu sou extremamente apaixonada, eu sempre falo, a biomimética, às vezes as pessoas confundem, né, elas falam: "Ah, mas então tu é bióloga". Gente, eu respeito muito os biólogos, a gente tem biólogos no time da Mazu, é claro, eles, né, que ajudam a gente a construir as soluções bioinspiradas, mas, eu entendo desse lado da engenharia, que é onde a gente olha para essa parte mais técnica, a construção de inovação, de solução. Obviamente, a gente vai olhar para dados, para números, né, e trazer essa segurança para o nosso cliente. Então, quando a gente fala especialmente do descomissionamento, como que a biomimética ela pode impactar nisso, né, André? Que eu acho que é uma curiosidade, genuína e que faz sentido. A gente precisa pensar assim: "Gente, o que que a gente fala?" A gente fala de economia circular, de regeneração de ecossistemas, minimização de impacto, gestão de água e de solo. Então, é natural que, a gente vai passar por esses desafios e a gente precisa olhar no longo prazo o que que a nossa obra está causando, no local que a gente tá entregando ela, né, que a gente está colocando ela. Então, a biomimética ela ajuda inclusive nisso. Tá, porque ela vai olhar para esses pontos que também se tornam pontos, criteriosos quando a gente se inspira, por exemplo, nos ciclos naturais, para planejar o reaproveitamento máximo dos materiais, usados, então essa seria a economia circular. A gente vai regenerar áreas, assim como a natureza faz, né, áreas degradadas, pensando, por exemplo, no pós-descomissionamento como uma oportunidade de devolver vida ao local. Na minimização de impacto, a gente pode olhar para o início de vida útil da obra, aí, como a estrutura dela pode ser desmontada com menor impacto no futuro, se precisar que isso aconteça. Falando de gestão de água e solo, por exemplo, a gente vai pensar na reabilitação das condições naturais de drenagem, na recomposição do solo e nas encostas, usando estratégias inspiradas em florestas ou outras funções de formação natural, como corais, como, manguezais e áreas, assim, que podem nos inspirar a encontrar soluções, por exemplo, para solo e gestão de água. Então, as oportunidades são inúmeras. O que a gente precisa também é de oportunidade para que a gente traga essa ferramenta para perto, né, desse tipo Uhum, de projeto, cada vez mais. Então, assim, não falta, eu falo, não falta oportunidade de entrega, soluções. uhum. Às vezes falta essa abertura dos tomadores de decisões de querer trazer uma metodologia nova, de trazer um processo novo para perto dos seus projetos. Então fica esse convite. Mas, bom, eu trouxe 4 pontos que a gente pode ajudar Uhum. com a biomimética, né, a economia circular, regeneração de ecossistema, gestão de solo e água, minimização de impacto, mas assim, são inúmeros outros que a gente pode contribuir, tá. Bacana, desde que a gente não venha, como você falou, com aquela visão já pasteurizada, não, o projeto eu sempre fiz dessa forma, e aí, como a gente já tratou antes, ele avança de uma maneira como sempre foi feito, se chega lá na frente com uma ideia melhor, tu não tem nem como fazer, ou muitas vezes, até como você citou, em relação à redução de custo operacional e em relação à eficiência energética, por exemplo, são questões que eu tenho Uhum, certeza que quem está nos acompanhando aqui já passou por questões no final de projeto básico, na hora de aprovar o projeto: "Ah, o orçamento ficou muito caro, agora eu tenho aquela correria para cortar escopo para tentar viabilizar". Mas ele nunca passa por uma redefinição de conceito do projeto, porque, de novo, a gente iria causar aquele retrabalho que aí a empresa acha que não tem tempo para isso, é sempre na correria, é sempre uma solução paliativa. Existem inclusive estudos que mostram, né, estudos da IPA, da Independent Project Analysis, que cada escopo que você corta ali no final do projeto básico, ele volta depois durante o detalhado ou durante a obra, só que custando pelo menos 4 vezes mais, porque se ele estava lá é porque ele era necessário, e se você não fizer uma redefinição de conceito, você não vai eliminar a necessidade daquele escopo, então você uhum, artificialmente faz o projeto reduzir custo, mas depois ele só piora, né.
Então, mais uma vez, né, a grande provocação aqui do episódio é a gente pensar antes e pensar com lentes diferentes, para justamente trazer alternativas que são mais eficientes, mais amigáveis e que inclusive, se a gente aí me corrija se eu estiver errado, mas se a gente Aham. não tiver apenas um ganho de um depara, de uma troca de material, uma mudança de conceito, vai ficar mais barato, etcétera, mas também tem que olhar que tem a parte intangível também, que pode ser interessante para empreendedores, para contratantes, Uhum. tipo, o meu projeto ele traz esses conceitos, ele é mais eficiente, ele pode ter custado um pouco a mais, mas ele vai ter, né, uma performance melhor, ele é mais sustentável na operação, ele vai ser muito mais sustentável no descomissionamento, enfim. Você também pode capitalizar em cima da imagem que você está trazendo com aquele empreendimento, desde que obviamente não seja um greenwashing, né. Perfeito, André. Eu vejo dessa forma também. Eu acredito hoje que muitas pessoas, quando vão tomar uma decisão de compra, elas vão olhar assim para impacto, né, para sustentabilidade. Então, e claro, para eficiência técnica e energética. Então, hoje as soluções, além de sustentáveis, elas são muito mais inovadoras, muito mais limpas, entregam realmente não entregam uma auto-engenharia, né? Não é só a questão porque quando eu falo de sustentabilidade, eu gosto sempre de reforçar isso, eu tô olhando para os 3 pilares da sustentabilidade, né, que é ambiental, social e financeiro. Então, se a gente tem uma solução que é sustentável, ela vai beneficiar as pessoas no social, o meio ambiente, né, claro, a gente vai pensar em recursos, em materiais, em processos mais limpos, e a gente vai falar de finanças. Uhum. Por quê? Porque sustentabilidade está olhando para o longo prazo. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentabilidade, Environmental, Social e Governance. O que que é? Meio ambiente, pessoas e governança, que é o quê? Finanças, que é como isso vai sustentar no longo prazo, né. Então, os projetos feitos a partir da biomédica, eles te entregam esses 3 pilares, e isso é muito bacana da gente lembrar. E para além disso, como o público também está mais exigente, vale as empresas considerarem esse tipo de novidade, inclusive para o seu benchmarking, né, para o seu branding. É muito legal que os projetos que a gente faz, por exemplo, a gente acabou de lançar um projeto super bacana de embalagens pra Danone, e eles estão claro, a gente trouxe eficiência, para o produto, reduziu o uso de plástico, reduziu o custo operacional, o custo do produto final, um monte de coisa. Só que assim, além de tudo esses benefícios que a gente trouxe para a empresa, a gente beneficiou também toda a cadeia, o consumidor final e também o branding deles. Então hoje eles já estão pensando em se inscrever para prêmios, sendo convidados para participar de painéis de economia circular, de design, sustentável, prêmios de design. Então assim, vale a pena a gente considerar novas metodologias, porque isso também traz visibilidade para a empresa como uma empresa mais consciente, uma empresa que está atenta às novidades do mercado. Então acho que, sabe, são muitos benefícios que a gente pode ter ao fazer, projetos e se utilizar de algo que não vem sendo feito por todo mundo. Ainda que, isso é importante falar, só a Amazon está há mais de 10 anos no mercado. Então também não é uma metodologia que começou ontem, a gente Uhum. tem cases, a gente tem, ferramentas que comprovam a eficiência e eficácia de se olhar para a natureza como benchmarking para criar inovação. E uma das coisas que tu falaste sobre validação dos projetos, né, André, é bem legal de trazer, que a gente tem, eu chamo de ISO da natureza, que são os princípios da vida, os life principles. É uma ferramenta do método de biomimética que a gente utiliza nos nossos projetos Hum. também, que validam a solução que a gente encontrou. E o que que é bacana, quando a gente começa um projeto aplicando biomimética, a gente vai pegar aqueles 26 princípios, sentar com toda a equipe e dizer: "Ó, desses 26, o que que a gente não abre mão? Disso, 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 disso". Beleza. Então toda nossa criação vai se inspirar para que a gente atinja pelo menos esses. Como a natureza é sistêmica nas suas soluções, geralmente a gente atinge muito mais do que aqueles que a gente tinha estabelecido inicialmente. E o bacana é que depois a gente, além de validar o projeto, ajuda no storytelling, ajuda no branding e sem greenwashing, porque de fato a gente fez, né, o processo, a solução de acordo
com aquilo que a gente está falando que a gente fez. Então, por exemplo, se a natureza fosse revisora do nosso projeto, né, o que que ela aprovaria? O que que ela traria? Aham. Então, vou trazer para ti, 3 exemplos, né, de princípios da vida. Então, um dos princípios é usar materiais e energia de forma eficiente. Então, o projeto está evitando desperdícios, está otimizando recursos, a gente está utilizando que tipos de energias renováveis. Então, tudo isso a gente vai fazendo no nosso checklist. Adaptar-se às condições locais. Então, a obra está respeitando o clima, o solo, a topografia, os ciclos de água, de vento, de luz e assim por diante desse lugar, né? Ela é localmente atenta. Ela ser resiliente a distúrbios. Então, como o projeto responde a eventos extremos, como enchentes, chuvas fortes, ondas de calor ou ventos. Então, tudo isso a gente vai ir validando ao longo do nosso projeto, tá? A partir desses princípios da vida. Por quê? Porque a natureza já tem resposta para isso, já tem solução para isso. E é por isso que a gente vai perguntar para ela como que ela pode nos ajudar a criar essa solução. A gente sempre olha para a função na natureza. E isso é outra coisa que é muito importante, né. Então, usando um exemplo bem simples, que não tem correlação necessariamente com uma obra, mas eu acho que fica mais fácil de compreender. Por exemplo, se eu quero criar uma uma garrafa d de água e eu vou perguntar para a natureza como a natureza cria uma garrafa de água, ela não vai ter resposta, Aham. né. Mas se eu perguntar como a natureza armazena água, como a natureza captura água, como a natureza conserva a água, aí eu começo a encontrar vários organismos que me dão resposta e me dão direção para onde o meu projeto tem que ir. Tá. Então como a na agora eu quero criar a embalagem, como a natureza mantém estrutura, como a natureza mantém integridade física, isso dá pra gente fazer quando a gente tá pensando em construir um prédio também. Olha que Então como a interessante. natureza mantém integridade física? Como a natureza resiste a intempéries? Sabe, a pergunta para a natureza, ela é muito importante, pergunta certa. E é por isso que a gente atua como consultores na área, né, porque é um método, né, gente, não é só porque às vezes isso é legal de falar, que às vezes as pessoas acham que é olhar para a natureza e copiar ela, não é bem assim, tá, é um processo bem profundo, com métodos, são pelo menos 5 dias para ter um MVP, então a gente tem o BioSprint, que é uma metodologia autoral exclusiva da Mazzu, que combina o sprint com o Biomimicry Thinking, tá, para que a gente possa levar um MVP em até 5 dias, depois a gente faz todo o acompanhamento do projeto ao longo de 6 meses a 2 anos, a gente fica acompanhando até chegar no mercado. Então, tem método, tem processo, tem técnica, tem ferramenta, por isso, assim, não pensem que vai ser só, sabe, aquela coisa, eu brinco assim, bicho grilo, assim, É. de tipo: "Vamos abraçar árvores", né, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês é para embasar um pouquinho mais, para vocês entenderem, a profundidade que é a biomimética como ferramenta para inovação, tá, para solução. E olha quanta coisa interessante você trouxe também agora, né. Várias provocações aqui. Olhar o objetivo e a função. O quanto a gente exercita pouco isso no nosso ambiente de projetos, porque a gente está tão acostumado com algumas soluções que a gente se sente mais seguro, a gente conhece, a gente domina, a gente já fez milhões de vezes, e Uhum. eu já parto da solução já pré-formatada, porque aquela eu conheço. E não olho, de repente, as alternativas que eu tenho, principalmente vendo do porquê que eu estou fazendo aquela estrutura ou daquele jeito. Uma provocação que eu já trouxe aqui no canal também, lá atrás, quando a gente fala de automação na construção, falei até de construção na Lua, com um especialista Ah, que legal. brasileiro que mora nos Estados Unidos e tudo, aonde a gente vê de vez em quando vídeos de robôs na construção assentando blocos, como a gente está acostumado a Uhum. assentar tijolo em obra. Você vê o robô lá botando argamassa, assentando bloco, ele obviamente ele é muito mais rápido, ele não cansa, ele trabalha 24 horas, etc, etc. Mas aí, sempre que eu vejo aquilo me dá arrepio, porque assim, se eu tenho toda essa tecnologia e essa abordagem de estratégia de futuro, de automação, etc, por que que eu não repenso o tipo de fechamento que eu uso na minha obra? Então por que que ele precisa continuar sentando tijolo, né? Vamos dividir um pouco esse P&D e fazer uma parte para robótica e uma parte para solução de obra, porque ele não precisa copiar aquilo que já é feito há, de repente, milhares de anos. Ele pode fazer melhor, né?
Eu sei que você está curtindo esse episódio e ele só é possível graças ao apoio da Stecla Engenharia. A Stecla Engenharia é uma gerenciadora de projetos e obras com atuação nesse segmento há mais de 25 anos. Atua na área de engenharia do proprietário, desde a elaboração do projeto até a execução e conclusão da obra. A Stecla impulsiona empreendimentos com senso de dono e com uma equipe multigeracional altamente adaptável e ágil, que é capaz de trazer inovação e qualidade para todos os tipos de projeto. Conheça mais sobre Stecla Engenharia clicando no link que está na descrição desse episódio. Agora bora lá voltar para a nossa conversa? Outro ponto que Isso você... Diga, desculpe. desculpa te ter Aham. interrompido, né, mas é que isso me lembrou muito, a gente trabalha também com essa parte de tendências e, pesquisa de tendências com alguns parceiros nossos, olhando para essa parte de biotecnologia, bioinspiração, né, então a gente participa de algumas pesquisas com empresas como a Aerolito, como a Deson, que olham para tendências de mercado, e aí a gente fala quando a gente fala de future thinking, que é uma metodologia de pensar futuros, a gente sempre fala de olhar para os sinais, né, André. E eu acho que isso que você está trazendo é um sinal importante para que a gente repense o que a gente está pensando para as nossas obras, né. Que é muito interessante uma coisa quando a gente fala dos Flintstones e dos Jetsons, eu adoro usar esse exemplo, eles foram feitos pelo Hanna-Barbera, né, que é o mesmo editor, é a mesma cabeça, né. Então ele criou os Flintstones na Idade da Pedra e os Jetsons, mas se a gente olhar profundamente, para quem é dessa época, me entreguei, né, mas para quem para quem já assistiu Flintstones e Jetsons, o que eles fazem no dia a dia deles lá porque eles foram criados acho que em 1950, 60, não sei, Uhum. tem que ver, 70, enfim. Mas não interessa, o ponto é que tanto os Flintstones quanto os Jetsons, eles vivem muito parecidos, só que o cenário muda, um tá na Idade da Pedra e o outro tá andando com naves, né. Mas por quê? Porque existe um olhar para os sinais, mas o contexto que a mente criadora estava vivendo era aquele contexto de 1950, de 1970, não sei agora quando que foi feito necessariamente os desenhos. Enfim, só para trazer uma reflexão que às vezes a gente pensa com a nossa cabeça de hoje e parece impossível que algo aconteça daqui 5 anos de uma maneira muito diferente do que é a nossa realidade hoje. Por isso que no Future Thinking a gente aprende a olhar tendência, aprende a olhar sinais, né, e aprende a utilizar metodologias de inovação para começar a criar esse tipo de solução de forma mais palpável para o nosso dia a dia. Então, hoje com a Biomimédica a gente já tem oportunidade de soluções prontas no mercado, e oportunidades de avaliar sinais e daqui a pouco criar alguma coisa totalmente nova, que ainda não vem sendo feita a partir, inclusive, de olhar para outras áreas e pensar: como é que eu posso combinar isso com isso e criar algo que ainda não está sendo feito?". Então a oportunidade existe, né, a gente que precisa ter esse interesse de aplicar esse tipo de novidade, né, para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Isso abre uma série de possibilidades, de fato, como você trouxe, né? Só pela maneira de encarar o projeto de forma diferente, já te derruba aquelas barreiras que te mantêm sempre no mesmo trilho. Fala, peraí, vamos olhar um pouquinho para o lado? Será que não dava para fazer alguma coisa melhor aqui? E É uma coisa que eu isso. sinto bastante é que a gente vê cada vez mais as equipes de projeto muito pressionadas no sentido de, primeiro, não ter tempo e, segundo, não ter recurso. Então você está sempre Uhum, afogado. E aí, como eu falei no começo, a oportunidade de inovar, de fazer diferente, de fazer melhor, fica sempre para o próximo projeto. Depois a gente faz melhor, depois a gente tenta alguma coisa, depois a gente planeja melhor, e quantas vezes a gente escuta isso todo santo dia, e os projetos vão deixando várias oportunidades para trás. Então a gente tem aí muito a capturar, se a gente estiver aberto a buscar coisas diferentes, né. acontece isso, André, mas eu acho que é aquela coisa que a gente falou em algum momento da nossa conversa, que é a biomimética, ela não necessariamente vai encarecer o projeto, né, talvez inicialmente um investimento ou outro, né, pode eventualmente ser mais alto, mas no longo prazo o impacto, o custo de manutenção, o custo operacional, vida útil, consumo de material, normas atingidas, né, de ISO 14000 e outras, enfim, que a gente sabe que são importantes, elas vão responder, elas vão te Uhum. entregar valor também, né. Então, no longo prazo, e isso a natureza também nos ensina a pensar no longo prazo,
a gente vai colher os benefícios, né, a gente vai ter os É, benefícios. Então a gente é muito imediatista, e óbvio que é importante, mas eu acho que às vezes também a gente acha que uma coisa é mais cara, mas a gente nem tentou calcular como vai ser fazer diferente, né. Tem isso também, tem aquela tem. preguicinha de tipo: "Ai, eu já conheço o fornecedor tal, eu já tenho isso, eu já tenho". Quer saber? Toca a ficha, faz igual a gente vem fazendo, que daí é menos estresse. Pensar em algo novo, às vezes não é nem só o valor, às vezes o valor vai bater ali, ó, vai ficar elas por elas. Mas vai envolver talvez é isso, vai trabalhar com a equipe da Amazon, vai trabalhar com alguma outra equipe, vai buscar um material que não tá ali naquele dia a dia, né, então talvez às vezes eu vou te dizer, André, que eu acho que às vezes é mais isso Uhum. do que necessariamente aquela coisa do tipo, "Puxa, é impossível aplicar esse tipo de coisa na minha obra hoje?". Eu acho que é mais essa coisa, assim, de eu tô até fazendo uma provocação, viu, Sim, gente. é Vamos isso sair aí. da zona de conforto e vamos arriscar, vamos buscar algo novo, porque às vezes o valor em si nem é tão significativo, assim, de tão diferente, sabe. E como você trouxe tantos exemplos de várias áreas diferentes, inclusive de fora da área da construção, não são soluções hoje que estão tão distantes assim de uma realidade para qualquer projeto, por menor que seja, né. E Qualquer projeto. e essa Uhum. provocação é muito boa, porque eu já vi várias vezes em ter uma etapa dentro do que a gente chama de FEL 2 dentro do desenvolvimento do projeto, que é a etapa de conceito, o início da etapa do projeto conceitual, aonde a gente faz uma chamada seleção de alternativas, que é justamente para trazer provocações e escolher finalmente o escopo formatado, fechado daquele projeto, para depois desenvolver o projeto básico. E quantas vezes a gente não vê a equipe entrando num estudo de alternativa quando ela é obrigada a fazer pelo processo interno da empresa, para projetos maiores, ela já entra no estudo sabendo a resposta final, né, assim: "Não, a solução vai ser essa, mas eu vou olhar aqui o caso B, o caso C, porque alguém vai me cobrar lá na frente se eu fiz". Mas a equipe já está convencida que o mais fácil é fazer aquele feijão com arroz ali da alternativa A, e depois ela só vai provar que ela é a melhor. E acontece exatamente isso que você falou, porque se eu for estudar a fundo, vai dar, entre aspas, mais trabalho, né, eu estou precisando logo, no bom sentido, me livrar dessa etapa, porque eu estou sendo cobrado por um Aham. milhão de coisas, então, como é que eu consigo buscar melhoria se o próprio ambiente não me ajuda, se os próprios executivos não estão fomentando um ambiente de inovação, de mudança, né, de pensamento um pouco mais sistêmico. Então Perfeito, André. Essa colocação a gente até defende, né, quando a gente vai fazer um projeto de biomimética, na etapa um, que é esse olhar para o escopo, né, e o brainstorming dos organismos naturais. Então elas andam muito conectadas, essas 2 etapas do método que a gente utiliza. A gente sempre insiste em não pensar na solução. A gente quer pensar na função daquilo que a gente precisa fazer, a gente quer pensar no desafio ou na oportunidade, nunca na solução, porque a solução é um lugar que eu já conheço e provavelmente eu vou repetir tanto acertos, ok, quanto erros, às vezes, que eu já venho repetindo porque eles estão mais acessíveis. Então esse olhar sistêmico e se permitir esse mergulho, né, em algo que talvez não seja tão convencional, é o que vai trazer a diferença para o projeto, né, de escolhas de materiais e de pensamento de futuro mesmo, e posicionamento de marca, tá, aham. porque eu acho que hoje a gente precisa falar também de posicionamento de mercado, posicionamento de marca, eu acho que isso também e aí isso com certeza acelera vendas, então assim, a gente precisa pensar às vezes para além daquele escopo do canteiro de obra necessariamente, sabe. Quando a gente expande a mente e pensa, como você falou, né, ali no final, de forma mais sistêmica em tudo que envolve a gente realmente construir um projeto que tem uma pegada diferenciada, sem dúvida a gente inclusive tem esse impacto na percepção de valor do consumidor final, né. Tem, com certeza tem, né, a percepção de valor é bem maior. E a gente captura Uhum, aí uma parte da sociedade cada vez mais importante, mais crescente, que está mais consciente para esse tipo de coisa, né. perfeito. Um outro ponto que você trouxe que eu achei bem interessante, né, você ter o projeto com uma visão localmente atenta. E isso também eu acho que é uma provocação boa, porque muito dentro da engenharia, e eu me enxergo nisso lá no meu tempo de técnico de edificações e estudante de engenharia, que a gente fica tem aquele ego de engenheiro de falar, assim, que eu estou dominando a natureza. A hora que eu faço uma barragem, eu desvio um rio,
Eu tiro um morro de um lugar e coloco em outro, eu abro um espaço para colocar um prédio muito grande. A gente tem muito essa questão de mexer com o ambiente, deixar a nossa marca, e quanto maior essa marca, mais orgulho dá no ego de quem está fazendo o projeto. Hoje a minha visão, né, ao longo dos anos foi ficando diferente. É claro que nós precisamos de grandes obras de infraestrutura, não estou dizendo que não, né, e cada vez mais precisamos, Uhum, eh, mas que é uma coisa que tem que andar casada com o impacto ou minimizar aquilo que é possível, onde eu consiga ter o benefício para a sociedade sem destruir uma visão de futuro, né. E pelo que você está trazendo, esses conceitos estão intrinsecamente ligados, né. Eu consigo trazer soluções melhores, simplesmente não, mas assim, pensando em integrar as coisas, integrar as necessidades, né, sabendo que eu vou, de alguma forma, ter que criar um determinado impacto para trazer um certo benefício, mas é que não precisa uhum. ser tudo ou nada, não é verdade? Perfeito. A gente tem um olhar ainda muito de uma das coisas que eu gosto de trazer, eu já vou chegar na tua pergunta, mas que eu falo assim, a gente precisa aquietar um pouco a nossa inteligência, às vezes, né, André, e olhar para a natureza como modelo, medida e mentora. Então ter essa humildade de entender que a natureza já pensou em muitas soluções das quais a gente vem, às vezes, batendo cabeça há anos, né, há séculos até, para encontrar resposta. Então, quando a gente tem muito essa questão de dominar uma mentalidade, né, de domínio, de poder, isso tem a ver, como você falou, com o nosso ego, porque na natureza não existe domínio e poder necessariamente, né. Essa coisa de impor, a gente tem hierarquias, sim, a gente tem, mas existe muito pensamento ecossistêmico dentro da natureza. Então essa mentalidade de dominar a natureza, de impor soluções, de querer controlar os fluxos naturais a qualquer custo, é nossa. É uma eu falo, é um delírio nosso, é um delírio coletivo a gente achar que pode controlar a natureza, É. né. Então vide tudo que vem acontecendo, vulcões, enchentes, infelizmente, assim, a natureza, ela é viva, gente, ela vai responder. Nós não temos como necessariamente dominá-las. A gente não tem. Então, em vez de dominar, inclusive esse é o convite da biomimética também, a gente aprende a colaborar com a natureza. A gente aprende a aprender com a natureza. Uhum. E aí a gente consegue sair desse lugar de domínio e poder sobre a natureza. E quando a gente aprende a colaborar com a natureza, a aprender com a natureza, a gente começa a entender como desenhar, né, projetos que respeitam os ciclos naturais, projetos que dialogam com o ambiente ao redor, que buscam soluções que durem, porque estão em harmonia com o lugar que estão inseridos. Então, a natureza, ela não gosta de soluções arrogantes, né. Por quê? Porque muitas vezes essa coisa da gente querer achar que a gente pode construir o que a gente quer, onde a gente quer e do jeito que a gente quer, vai criar uma degradação ambiental, vai ter erosão, vai ter ilhas de calor. Então, se a gente quer fazer obras mais resilientes, com menor custo de manutenção e que deixem um legado positivo, ser localmente atento é um excelente caminho, porque a gente vai projetar com mais inteligência e eficiência técnica e também, ambiental, né. Então, assim, como que a gente vai replicar soluções padronizadas e ignorar as condições locais? Se a gente pensar como a natureza constrói, ela não constrói igual em todos os locais, né. O que funciona no deserto não funciona numa floresta tropical. O que dá certo numa encosta de montanha não é o mesmo de uma planície alagada. Então, vale para tudo, né. E como que a gente vai fazer para construir os nossos projetos? Por exemplo, nesse sentido de estar localmente atento e responsivo. A gente vai olhar para o tipo de solo, para o regime de chuvas, para a radiação solar, para ventos predominantes, para ciclo de fauna e flora, para a cultura da comunidade local, inclusive, né. Então, eh, eu até faço uma provocação, né, e se o próximo grande diferencial, competitivo da engenharia fosse parar de lutar contra a natureza e começar a projetar como ela? Fica esse convite, projetar como a natureza projeta. Tenho certeza que a gente teria aí uma mudança bastante benéfica na maneira que a gente enxerga os nossos projetos. Muito bacana. E sabe que você falando, eu lembrei de um caso
um vídeo que me indicaram há muito tempo atrás, que é How Wolves Change Rivers. Não sei se você deve conhecer, que é o caso do Conheço, parque de aham. Yellowstone, quando eles reintroduziram os lobos no parque para controlar os animais que estavam, né, comendo a vegetação local, causando assoreamento de rio, etc. E isso gerou um reequilíbrio da fauna local que refletiu na flora e que teve, né, várias outras espécies proliferaram, o rio passou a correr melhor, sem ter tanto sedimento caindo e assoreando, etc. Então, realmente, eu lembrei do que você comentou, até puxando um outro assunto que eu queria abordar rapidamente. Você mora no Rio Grande do Sul. Todo mundo Uhum, acompanhou a tragédia que aconteceu no ano passado, e eu converso direto com profissionais que estão trabalhando em obras de reconstrução de infraestrutura, principalmente estradas, na parte do interior e regiões mais de serra, aonde uhum, já estão ocorrendo deslizamentos em cima de obras que foram feitas do ano passado para cá, em regiões mais montanhosas. E aí você pega, né, uma parte do estado, tem vales com rios, com corredeiras, etc. E você tem toda a área de hum, planície mais próxima a Porto Alegre, que inclusive, tradicionalmente tinham áreas muito grandes de plantação de arroz e que hoje viraram cidades, né, onde o alagamento ele era bem-vindo, hoje ele é um transtorno. Então, como é que também isso, essa visão da biomimética nos ajuda a pensar na questão de infraestrutura resiliente, que hoje é um tema que está bastante em voga, justamente por conta das mudanças climáticas? Olha, André, são muitos pontos. Eu vou começar com essa parte que você começou falando do estado do Rio Grande do Sul, né, como que a natureza ela lida, por exemplo, com excesso de água, né. A natureza ela não tenta impedir a água de chegar, ela cria sistemas de absorção, de retenção, de infiltração e desaceleração de fluxo. Tá. Só que se a gente olhar para ecossistemas como pântanos, várzeas, manguezais, eles já funcionam como sistemas naturais de amortecimento de enchentes. O problema é que nas últimas décadas, né, o modelo tradicional de urbanização, então a gente não teve, uma urbanização feita da forma adequada, foi na contramão de tudo isso. Então a gente vê que a gente canalizou rios, impermeabilizou solos, construiu em áreas de várzea, eliminou áreas de infiltração natural. Então tudo isso impactou, né, no ecossistema, nas cidades, e toda a água que deveria infiltrar ou se espalhar pelo território, chega rápido demais e com volume concentrado. Então se a gente olhar para a biomimética como uma solução para esse tipo de infraestrutura, né, se os governantes, se as cidades buscassem, por exemplo, a gente para ajudar nessa construção ou outros parceiros, né, que trabalhem com esse olhar, a gente poderia criar infraestruturas que imitam os ciclos naturais da água, por exemplo, né, como sistemas de drenagem sustentável, jardins de chuva, pavimentos permeáveis, projetar bacias de retenção temporária, que funcionem como áreas de alagamento controlado, inspirados nas planícies de inundação natural. A gente poderia pensar em soluções de infraestrutura híbrida que combinem engenharia tradicional com soluções baseadas na natureza, restaurar e proteger áreas naturais estratégicas, então vegetação de encosta, margens de rios, zonas de amortecimento, trazer novas mentalidades para projetos de urbanização também é muito importante, né. E uma mentalidade que reconhece que não adianta só fazer obras de contenção, a gente precisa redesenhar o território para trabalhar junto com os ciclos naturais, porque lembra, a gente não tem poder de parar a chuva, então a gente precisa começar a trabalhar com ela. E para que a gente possa, viver da maneira mais adequada possível, a gente vai ter que aprender com a natureza como ela faz o gerenciamento disso, que aí alguns exemplos foi o que eu trouxe anteriormente, né. Então estratégias concretas e replicáveis para criar cidades e infraestruturas mais adaptadas, resilientes, e seguras, tá. Então isso tudo hoje a gente já consegue fazer, por exemplo, a partir de um olhar biomimético, né, para os nossos projetos. E para além disso, para mudanças climáticas de forma geral, a grande, virada de chave é o que eu estava falando até agora, que é a gente parar de ver a obra como um corpo estranho no ambiente e integrar a obra para que ela seja mais aderente ao ecossistema, então que crie soluções que ela coopere com o meio ambiente no qual ela está inserida. Então, projetos que ajudem na recarga de lençol freático, ao invés de simplesmente drenar água, estruturas que respiram, que se adaptam,
ao calor sem depender tanto de climatização artificial, usar a vegetação de forma estratégica, não só como paisagismo, mas como uma solução de engenharia para controlar a temperatura, para reduzir ruído, para melhorar a qualidade do ar. Então, essa nova forma de projetar e pensar a obra como um organismo vivo que interage positivamente com o ecossistema, também é um excelente convite para a gente, minimizar essas questões de impacto ambiental. E mais uma vez, como estamos falando aqui desde o começo, né, pensar o projeto desde o início, pensando na função e buscando inspirações daquilo que a gente pode melhorar. Muito bacana. Uhum. Jane, e para quem está nos acompanhando aqui, está nos assistindo, está nos ouvindo, como é possível dar os primeiros passos nesse campo? Quais são as referências, busca por leitura, por, enfim, sites, né? Onde é que os profissionais conseguem encontrar mais informações? Pessoal, para quem quer começar a olhar para a natureza, para a biomimética, né, como ferramenta de construção, de inovação, o meu primeiro convite é perguntar como a natureza resolveria isso. Então, o que a natureza faria aqui? Independentemente do que você esteja criando, buscando, pensa: "O que que a natureza faria aqui? De que forma ela resolveria isso? Que material ela utilizaria aqui?". Esse é o primeiro passo, né. Outro ponto que eu convido vocês é conversar, né, com a gente para daqui a pouco entender como que a gente pode colaborar juntos para construir uma solução eficiente, para o seu desafio. E de leitura, eu aconselho começar pelo livro Biomimética, Inovação Inspirada pela Natureza, da autora Janine Benyus, que é uma grande referência no tema, é a mãe da biomimética no mundo, né, ela e a Dana Baumeister foram minhas professoras, inclusive, quando eu estudei biomimética nos Estados Unidos, e é o primeiro livro de biomimética, né, que existe desde 1997, é o da Janine Benyus e é esse, Biomimética, Inovação Inspirada pela Natureza. Tem então a versão em português, que é esse que eu estou falando para vocês. Pesquisem, outros autores que falam sobre soluções baseadas na natureza, arquitetura bioclimática, infraestrutura verde, engenharia ecológica, né. E eu convido também a seguirem a Amazu, tanto no Instagram quanto no YouTube, que a gente também tem papos biomiméticos, lives, podcasts, onde vocês encontram mais informações acerca desse tema, dessa metodologia, de cases, de inspirações, que a natureza pode trazer para potencializar a inovação dos nossos projetos de uma maneira eficiente, sustentável e consciente. Excelente, eu vou deixar também os links para as tuas redes na descrição desse episódio para que o público possa conectar rapidamente com você e com a Amazon. E pessoal, o André vai compartilhar as redes minhas, da Amazu, então fiquem à vontade para mandar mensagens, para fazer perguntas, para conversar conosco. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar vários caminhos para entender como que a natureza pode inspirar soluções para os desafios e oportunidades que vocês têm no dia a dia de vocês. Não percam a chance, hein, pessoal. Conectem lá, façam contato, comentem o que vocês acharam desse episódio, o que foi mais interessante, porque eu tenho certeza que a Jane vai gostar muito de saber e eu também. Jane, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Muito obrigada, André, foi um prazer, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite novamente. Vamos juntos se inspirar na natureza e criar inovação. Com certeza. Muito obrigado. Eu, para mim, fico muito honrado de poder trazer esse episódio. Como eu comentei antes, a gente conversou por bastante tempo até finalmente conseguir bater as agendas, porque não é fácil. Mas é um tema que, né, pessoal, como eu tenho provocado desde o começo, o quanto a gente precisa pensar mais nos nossos projetos, nas etapas anteriores. Isso não leva tanto tempo como alguns acham, né? A desculpa que a gente falou Uhum. aqui de ter que correr sempre. Eu sei das pressões que a gente tem, mas quando eu consigo trazer uma solução melhor para o empreendimento, isso rende frutos por muito tempo. Então isso vale a pena ser perseguido. E tem coisas que, como a Jane falou, tem vários exemplos práticos que, de repente, explorando um pouquinho mais, a gente consegue trazer soluções diferenciadas. Então eu tenho certeza que você deve ter gostado desse episódio aqui tanto quanto eu, nesse bate-papo com a Giane. Já vou buscar outras referências que ela comentou, porque fiquei ainda mais curioso sobre o tema depois de entender tanto como isso pode contribuir com nossos projetos de capital, nossos projetos de infraestrutura. Aproveito para lembrar aqui, se você ainda não segue o canal,
Clica aí para seguir, ativa o sininho para saber quando saem os novos episódios. Eu falei, acho que no episódio passado, né, cerca de 47% das pessoas que escutam ou assistem o Capital Projects Podcast não são seguidores, então não deixe de clicar lá para seguir, porque assim você não perde nenhum conteúdo, é notificado quando sai algo novo. Se você quiser fazer parte desse projeto contribuindo mensalmente lá no Catarse, tem planos a partir de apenas R$ 5 por mês, isso ajuda demais a gente a manter o programa, a gente está aqui com 203 episódios, mais de 4 anos, e a gente precisa do seu suporte para poder continuar. Também demos as vindas recentemente, boas-vindas, né, à Steckler Engenharia, nossa nova parceira do Capital Projects Podcast, que nos ajuda nesse projeto e tem aí todo um track record de excelência na parte de gestão de empreendimentos, então conecte lá também. E lembrando que, para vários assuntos que nós tratamos aqui, também existem masterclasses disponíveis, que eu vou deixar os links na descrição do episódio. Tanto para definição e gestão do escopo no FEL, então toda aquela conversa de partir com definições mais bem fundamentadas, analisando requisitos, verificando alternativas antes de se comprometer com determinado escopo de projeto, como acelerar o desenvolvimento sem perder a governança, sem perder a qualidade do projeto, é uma outra masterclass bem interessante, onde a gente mantém os fundamentos sólidos do projeto e retira barreiras que são gargalos naturais, então isso não está... O gargalo não é a boa prática, não é o bom planejamento, e sim as indefinições e os retrabalhos. E também a masterclass sobre estratégias de contratação, que traz aí a comparação entre diferentes tipos de contratação, modalidades, né, preço fechado, reembolsável, EPC, lump sum, qual que é a performance desse tipo de contrato para determinado tipo de projeto, o que funciona mais ou menos, dependendo o estágio que você está, e principalmente o conceito e o contexto do projeto em que você tem em mãos, tá joia? Em breve a gente deve ter mais novidades a respeito da nova turma do GPI e FEL, mas isso é mais realmente para dentro aí do segundo semestre. Por enquanto continuamos sem agenda, estou focado no PEP, o Programa de Excelência em Projetos, que já começou. Então, fique ligado aqui para o próximo episódio do Capital Projects Podcast. Não deixe também de compartilhar com outros profissionais que possam se interessar sobre esse tema. Olha quanta coisa bacana que a gente trouxe aqui, e eu te espero no nosso próximo episódio. Vamos juntos?